Ele usava partes do corpo humano para fazer móveis. Por favor, se inscreva no canal para que assim que o vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Durante vários anos, Ed se escondeu na sua casa enquanto cuidadosamente não só esfolava, como também desmembrava suas vítimas para fazer de tudo, desde uma cadeira até um macacão. Se você já viu filmes de terror clássicos como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes, saiba que os vilões desses 3 filmes foram todos baseados em um único assassino da vida real. Ed Gein, também chamado como Açougueiro de Plainfield. Edward Gein nasceu no dia 27 de agosto de 1906 na cidade de La Crosse, em Wisconsin. Seu pai era um alcoólatra chamado George Gein e ele vivia constantemente arrumando empregos porque não conseguia ficar muito tempo em um por conta do alcoolismo. Assim, Ed e seu irmão mais velho Henry foram criados por sua mãe, uma mulher religiosa e controladora chamada Augusta. Ela cresceu acreditando que qualquer pensamento e ação humana estava infectada com pecado e passou essa crença para Ed. Augusta administrava uma pequena mercearia e mantinha a casa da família em ordem, mas com o tempo ela começou a se ressentir do marido. Apesar disso, por causa de suas crenças religiosas, ela não se divorciou dele e esse ressentimento só cresceu com o passar do tempo. Com isso, ela criou uma espécie de ódio pelos homens em geral e sonhava em dar à luz a uma filha, porém quando o casal teve seu segundo filho não veio uma menina, e sim Ed. Augusto não queria que ele se tornasse o tipo de homem que ela tanto detestava e criou o garoto com uma proteção autoritária que distorcia sua percepção do mundo. Ela criou Ed e seu irmão Henry. Os 2 garotos foram criados pela mãe para acreditar que o mundo estava cheio de maldade, que as mulheres eram vasos de pecado e que a bebida e a imortalidade eram instrumentos do diabo. Apesar de ser muito autoritária, Ed era completamente obcecado por sua mãe. Augusta queria proteger sua família dos males que supostamente estavam à espreita em cada esquina e insistiu para que se mudassem de La Crosse. Ela fez com que se mudassem de La Crosse, que segundo ela era um poço de imundície, para Plainfield. Mas ainda assim ela quis morar fora da cidade porque acreditava que viver na cidade iria corromper seus 2 filhos pequenos. Como resultado disso, Ed só saía da fazenda da sua família para ir à escola. Porém, ele não conseguia socializar com seus colegas de classe que se lembravam de Ed como sendo socialmente desajeitado e propenso a ataques de riso estranhos e inexplicáveis. Augusta era muito preocupada que o filho se tornasse como o pai e acreditava que isolando Ed de seus colegas era uma forma de evitar que isso acontecesse. Além disso, Ed também tinha um olho preguiçoso e por não ser tão sociável, ele acabou se tornando um alvo de bullying. Ed chorava por causa do que sofria na escola, o que irritava seu pai, que por causa disso frequentemente batia no garoto. Aos 14 anos, Ed abandonou a escola depois de completar a 8ª série. Enquanto isso, sua mãe continuava falando mal do seu pai e o garoto desenvolvia um apego cada vez mais intenso à mãe. Como um tipo de devoção a ela, quando Ed tinha 21 anos e Henry 25, Augusta pediu aos filhos que permanecessem virgens porque relações sexuais levaria ambos à condenação. Em abril de 1940, George morreu depois de complicações causadas por uma pneumonia terem feito seus pulmões ficarem cheios de fluidos. Augusta não demonstrou preocupação com a morte do marido e atribuía sua morte à sua natureza pecaminosa, frequentemente comentando que ele tinha ido para o inferno. Apesar de tudo isso, Ed gostava da sua mãe, ele parecia absorver as lições de mundo e abraçava a visão de mundo rígida que a mãe tinha. Seu irmão Henry algumas vezes até chegava a enfrentar sua mãe, mas Ed nunca o fez o mesmo. Henry até havia chegado a demonstrar preocupação com o relacionamento doentio de Ed e Augusta, algo que Ed não gostou. Então talvez não seja tão surpreendente a ampla especulação de que a primeira vítima de Ed tenha sido seu próprio irmão mais velho, embora isso nunca tenha sido comprovado oficialmente. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí e curta o vídeo. Em 1944, os 2 irmãos foram limpar um pouco da vegetação dos campos da fazenda e para isso eles queimaram parte dessa vegetação. Mas enquanto trabalhavam, o fogo acabou saindo do controle e os bombeiros foram chamados, porém quando chegaram, Ed disse a eles que Henry tinha desaparecido. Pouco tempo depois, o corpo de Henry foi encontrado. Ele estava de bruços num pântano, morto por asfixia. O corpo dele não estava com queimaduras, mas tinha vários hematomas na cabeça. Na época, tudo parecia um acidente e a polícia descartou a chance de ser um crime porque não acreditava que Ed fosse capaz de matar. Assim, Ed e Augusta ficaram com a fazenda só para eles e viveram isolados lá por cerca de 1 ano, até 1945, quando Augusta morreu de um derrame. Depois disso, a decadência de Ed foi se tornando cada vez pior.
Após a morte da mãe, Ed transformou a casa em uma espécie de santuário dedicado exclusivamente à memória de Augusta. Ele fechou todos os cômodos que ela tinha usado, mantendo eles em perfeitas condições, e se mudou para um quarto pequeno que ficava ao lado da cozinha. Foi assim que Ed, morando sozinho e longe da cidade, começou a se afundar em suas próprias obsessões. Ele passava os dias aprendendo sobre experimentos nazistas, estudando anatomia humana, lendo romances de terror e consumindo conteúdos pornográficos, mas nunca tentou namorar nenhuma mulher na vida real. Com o tempo, Ed deu início a satisfazer suas fantasias doentias, mas ninguém percebeu nada por uma década inteira. Ele se recusava a acreditar que sua mãe realmente tinha falecido e ficou determinado a trazer a mãe de volta de alguma forma. Com isso, começou a roubar cadáveres de um cemitério que ficava próximo da sua fazenda, que era o cemitério onde sua mãe estava enterrada, para que ele pudesse criar um traje feminino e se tornar sua própria mãe. Inclusive, o primeiro cadáver roubado foi o da sua mãe. Tudo mudou para Ed quando, em novembro de 1957, uma dona de uma loja de ferragens chamada Bernice Warden desapareceu, não deixando nada para trás exceto por manchas de sangue. Bernice era uma viúva de 58 anos e ela tinha sido vista pela última vez na sua loja, e seu último cliente havia sido Ed, que entrou na loja para comprar um galão de anticongelante, mas em vez disso ele roubou Bernice e a matou. O filho da vítima era delegado da polícia. Por causa disso, a polícia acabou indo até a fazenda de Ed para investigar. Assim que os investigadores entraram na casa de Ed, eles encontraram Bernice na cozinha. Ela estava morta, decapitada e pendurada pelos tornozelos nas vigas da cozinha. Além disso, havia diversos ossos, tanto inteiros quanto fragmentados, tigelas e utensílios de cozinha feitos de crânios. Até que os investigadores encontraram itens domésticos muito piores que aqueles feitos de crânios, que eram aqueles feitos de pele humana. Os investigadores encontraram cadeiras estofadas com pele humana, lixeira feita de pele, máscaras feitas de rostos, cinto feito de mamilos, um par de lábios sendo usado como cordão para as cortinas da janela, um espartilho feito de um torso feminino e até mesmo um abajur feito de um rosto humano. A polícia também acabou encontrando diversas partes de vários corpos desmembrados, incluindo unhas, 4 narizes e órgãos genitais de 9 mulheres diferentes. Eles também encontraram os restos mortais de uma mulher desaparecida em 1954 chamada Mary Hogan. Ed admitiu que tinha coletado a maioria dos restos mortais de 3 cemitérios locais que ele teria começado a visitar 2 anos depois da morte da sua mãe. Ele confessou aos policiais que procurava os corpos que ele achava que se pareciam com os de Augusta. Quando questionado do motivo, Ed explicou que queria criar uma espécie de traje feminino para que ele pudesse se tornar a sua mãe e rastejar em sua pele. Depois disso, Ed foi preso e considerado inocente por razões de insanidade mental. Em 1957, ele foi enviado para uma instituição psiquiátrica para criminosos insanos, onde foi diagnosticado com esquizofrenia. 10 anos depois, ele foi considerado apto para ser julgado e condenado pelo assassinato de Bernice, mas apenas dela. Ele nunca foi julgado pelo assassinato de outras vítimas porque o Estado o considerou como sendo um desperdício de dinheiro, já que, como Ed havia sido considerado insano, de qualquer forma ele passaria o resto da vida em instituições psiquiátricas. Apesar dos detalhes dos seus assassinatos serem um pouco vagos, o que se sabe é que ele matou ambas as 2 vítimas atirando nelas com um rifle calibre 22. E depois disso, os restos mortais de suas vítimas passaram a fazer parte da sua coleção macabra. Tanto as mulheres que ele matou quanto as que foram desenterradas eram mulheres de meia idade que se pareciam com sua mãe. Quando ele ia roubar algum cadáver de seu túmulo, ele encontrava seus alvos em potencial por meio dos obituários presentes nos jornais. Ed morreu em 1984, aos 77 anos de idade, de insuficiência cardíaca causada por um câncer de longa duração, e até sua morte ele só admitiu ter assassinado Bernice e Mary. A polícia encontrou cerca de 40 corpos na casa de Ed, mas ele alegou ter roubado de sepulturas. Assim, até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas foram vítimas dele. Enquanto estava internado, Ed foi considerado um paciente modelo e frequentemente lia, fazia terapia ocupacional e, de acordo com os relatos, ele nunca era violento ou problemático. No dia 20 de março de 1958, a antiga casa dele foi queimada e, quando ele soube, apenas disse "ainda bem". Apesar dele frequentemente ser chamado de serial killer, ele só foi ligado oficialmente a 2 assassinatos, logo ele não se qualifica como um assassino em série de fato. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo caso de hoje e quer saber mais sobre, recomendo os filmes já citados no início. Além disso, eu recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.